Olá, meninos! Estamos iniciando aqui mais um vídeo de Química. Na aula de hoje, iremos finalizar as funções oxigenadas, tá? Falando dos compostos éteres e ésteres. E vamos dar início às funções nitrogenadas, são compostos aminas e amidas. Então, vamos lá para o conteúdo. Éter e éster. Vamos lá. Éteres são compostos de cadeia heterogênea, ou seja, todo composto que vai possuir o oxigênio entre dois carbonos como heteroátomo. Como é que fica o grupo funcional? Exatamente o que o texto acabou de dizer, ó. O oxigênio dividindo aqui dois carbonos. Então, oxigênio entre dois carbonos, formando uma cadeia heterogênea, nós temos o composto éter. Ésteres são obtidos a partir da reação de esterificação, que é uma reação que acontece entre um ácido carboxílico e um álcool. E essa reação vai gerar este grupo funcional, que é o grupo funcional do éster. Também eu possuo aqui o oxigênio, ó, separando dois carbonos, mas um dos carbonos forma o grupo da carbonila, que é aquele carbono que faz uma dupla ligação com o oxigênio. Então, tem a carbonila presente na estrutura, agora você vai ter um éster e não um éter. Se eu tirasse essa carbonila, se transformaria num éter, né? Mas o éster, tem que lembrar que ele vem da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. E assim se apresenta o grupo funcional de cada um deles. Nomenclatura. A nomenclatura de um éter, ele vai seguir o seguinte esquema. Primeiro você vai dar nome à cadeia mais simples, onde você vai usar prefixo mais ox, para depois você dar nome à cadeia mais complexa, onde você precisa do prefixo, do infixo mais o O. A mais simples é aquela cadeia que vai ter menos carbonos, né? A menor. A mais complexa é aquela que vai ter mais carbonos, né? Cadeia maior. Então, vamos lá. Aqui nesse primeiro exemplo, antes do oxigênio, você encontra um carbono, depois dois. Então, a cadeia mais simples é aquela que só possui um carbono. Prefixo para um, met. Como eu junto com ox, fica metox. Dei nome à cadeia mais simples. Vamos para a cadeia mais complexa, que é com dois carbonos. Prefixo et, anda a simples ligação, mais o O fica etano. Então, dando a cadeia completa, metox, etano. Exemplo 2. Antes do oxigênio, 3 carbonos. Depois, 2. Então, a cadeia mais simples vai ser essa com 2 carbonos. Prefixo para 2, et, com ox, etox. Vamos para a cadeia mais complexa, que é com 3 carbonos. Prop para 3, né, de ligações simples, mais o O, propano. Então, fica etox, propano. Exemplo 3. Antes eu tenho 2 carbonos. Antes nós temos 2 carbonos. E depois nós também temos 2. Então, não tem história de cadeia mais simples nem complexa, porque são quantidades iguais, né? Tudo é 2. Prefixo para 2 carbonos, et, com ox, fica etox. E do outro lado, et, com an mais o, etano. Então, o nome da cadeia é etox, etano. Facinho, facinho. Vamos conferir a do éster. No éster, o esquema é diferente, ó. Eu preciso do prefixo, do infixo, mais a palavra oato. Dei o nome dessa primeira, né, parte, aí vem o de alguma coisa. De que? Nome do substituinte com terminação ila. Vamos para o exemplo, ó. Tá aqui, ó, o carbono da carbonila, ó. Então, eu tenho 3 carbonos, né, antes do oxigênio aqui central. Então, prefixo para 3 é prop. Então, prop mais an da ligação simples mais oato fica propanoato. Depois do oxigênio, a partezinha azul, ó, tenho
2 carbonos. Então, seria o nosso radical etilo, né? Com a terminação ila, fica etila. Então, propanoato de etila. Observe que aqui não tem história de cadeia complexa ou cadeia simples, certo? Vocês sempre começam com aquele carbono mesmo da carbonila. Vamos para o exemplo 2, ó. Tem 2 carbonos. Então, 2 carbonos, o prefixo é et, com o da ligação e o oato fica etanoato de quê? Aí vou para depois o oxigênio, ó. O radical aqui com esses 3 carbonos é o isopropil. Como termina com ila, fica isopropila. Então, etanoato de isopropila. Então, ambos os compostos, né, o nome da cadeia é composto aí por 2 nomes, né? Aqui no éter, metoxetano, a presença desse ox aqui, ó, no centro da cadeia, que é até destacado de vermelho, ou no caso rosa. Esse ox é o que representa o grupo de um éter. Já no éster, nós também temos 2 nomes, só que eles são separados pela preposição de, propanoato de etila, etanoato de isopropila. Então, quando tem esse de aí, né, na cadeia, o nome da cadeia, então já se caracteriza um grupo do éster. Recomendações de leitura. Vocês não podem deixar de consultar o livro de vocês e dar uma lida nessas propriedades, principalmente lá na parte de utilização, né? Como é que você pode encontrar esses materiais no dia a dia, onde é que é utilizado os éteres, os ésteres, e aproveitando aqui o slide, falando também já das páginas aí sobre aminas e amidas, tá? Não deixem de ver essas páginas e dar uma consultada lá no livro e dar uma lidinha. Funções nitrogenadas. Funções nitrogenadas são aquelas funções que, além do carbono e do hidrogênio, nós vamos encontrar o nitrogênio, por isso que é nitrogenada, certo? Dessas funções, eles podem formar os grupos aminas, amidas e os nitrocompostos. Mas na aula de hoje, nós vamos focar nas aminas e nas amidas, certo? Esses compostos são importantes aí para a fabricação de corantes, fertilizantes, medicamentos, cosméticos e explosivos, tá? Temos aqui alguns exemplos, certo? Aqui uma bolinha de fogo representando o nitrometano, certo? Foi feita a partir dele. Muitos dos medicamentos também têm nitrocompostos, né? São nitrogenados. Tintas, né? O corante sintético, né? Também é obtido de compostos aí que são classificados dentro dos compostos nitrogenados. Cremes com a base de ureia, ureia ou antiamida, né? Ajuda aí na prevenção de estrias. Também é um composto nitrogenado. Só alguns exemplos para vocês aqui, onde vocês podem encontrar essas substâncias, tá? As aminas é todo o composto derivado da amônio, ó, que é o nosso NH3, pela troca de 1, de 2 ou de 3 hidrogênios por substituintes orgânicos, né, que são as nossas cadeias carbônicas. Olha como é que fica o grupo funcional, ó. Eu teria aqui o nosso NH3, só que ao invés de NH3, eu vou tirar um H, nesse caso aqui foi retirado um H e substituído por um carbono. Toda vez que eu substituo apenas um hidrogênio, eu vou considerar essa amina primária. Se eu tiver o nitrogênio, ó, substituindo 2 carbonos, a gente vai considerar essa amina secundária. Se eu tiver o nitrogênio e for substituir 3 carbonos, substituir 3 hidrogênios por carbonos, nós vamos ter uma amina terciária. Então, as aminas, elas são classificadas em primária, secundária e terciária.
E isso vai depender da quantidade de hidrogênio que você substitui da molécula. A amina primária quer dizer que apenas um hidrogênio foi substituído, então vai restar 2. Na amina secundária, significa que dos 3 hidrogênios, você substituiu 2, vai restar 1. E na amina terciária, significa que dos 3 hidrogênios, você substituiu todos os 3. Então, não vai aparecer hidrogênio ligado a esse nitrogênio, certo? Não esqueçam dessa classificação. A nomenclatura das aminas. Segundo a IUPAC, ela vai seguir esse esquema, ó. Primeiro você pega o prefixo, quantidade de carbonos, o infixo, que é ligação simples, dupla ou tripla, e aí você vai ver a localização do grupo NH2 e acrescenta a palavra amina. Lembrando que esse esquema aqui, já que é um NH2, só serve para as aminas primárias, tá? Cadeias que eu vou considerar que é uma amina primária. Substituir apenas um hidrogênio. Vamos lá para o exemplo, ó. Ligado ao NH2, você tem 4 carbonos. Prefixo para 4, but. Como é tudo ligação simples, fica butão, ó. O nosso NH2 vai estar ligado ao carbono 1, porque eu tenho que estar sempre dando preferência a ela. Tá? A numeração tem que começar próximo dela, certo? Então, se eu começar nesse carbono, ele vai ser o carbono 1. Então, amina. Simples. Exemplo 2, ó. Ligado aqui, tá aqui a nossa amina, ó, o NH2. Ele tá ligado ao carbono do meio. Então, carbono de numeração 2, né? Tanto faz onde eu inicio aqui a numeração, porque ambos vai dar no número 2. Ligado a ele a cadeia, tem quantos carbonos? 3. Prefixo para 3, prop. Ligação simples, então fica propan. Então, propan. Como a amina está ligada ao carbono 2, então boto 2 amina. Propan 2 amina. Perfeita é a nomenclatura da cadeia. Exemplo 4, ó. A cadeia principal, que já é uma ramificada, ela vai ter 4 carbonos. Além desses 4 carbonos, vai sobrar esse aqui por fora, ó, que é o nosso metil, certo? A numeração tem que começar próxima aqui do grupo da amina, então vai começar deste lado, ó. Então, carbono 1 e 2. A amina vai estar no carbono 2. E o metil? Aí continua a numeração, 1, 2, 3, 4. Então, o metil estaria no carbono 4. Por isso que eu boto aqui, ó, 4 metil. Cadeia principal tem 5 carbonos. Pente. Com an, fica pentan. Onde é que está a amina? No carbono 2. Então, 2 amina. Nome da cadeia completa: 4 metil, pentan, 2 amina. Fácil, fácil, fácil. Não é um bicho também de 7 cabeças, tá certo? Vamos para, naquele caso anterior, as aminas primárias. Vamos ver como é que fica quando tem amina secundária ou terciária. No caso de aminas secundárias ou terciárias, a cadeia mais longa é a considerada a principal, e o nome segue a regra anterior. As demais são cadeias consideradas substituintes, e o nome vai seguir esse esquema, ó. Prefixo com il, precedido da letra N. Esse N vai indicar que o seu substituinte está ligado ao nitrogênio, certo? Os substituintes localizados na cadeia carbônica são indicados por números. Então, vamos lá para o exemplo. Está aqui a nossa cadeia e você vê que o N está bem aqui no centro, dividindo o grupo de carbonos, né? Antes dela eu encontro 3 carbonos e depois só 1. Então, a cadeia mais longa é a principal. Então, a principal vai ser essa com 3 carbonos, ó. Então, além dela, vai sobrar quem? Esse CH3, ele vai ser o nosso substituinte, que é o nosso metil. Ele está ligado diretamente ao nitrogênio, por isso que eu digo que ele é N-metil. Esse N é para dizer que o metil está ligado ao nitrogênio. Aí a gente dá nome à cadeia principal, ó. 3 carbonos prop, simples ligação, propan. E finaliza com a palavra amina, propanamina. Então, N-metil propanamina. Simples a regra da cadeia.
Vamos pegar uma cadeia mais complexa, ó. Localizei aqui o N, ó. Então, antes dela, eu tenho 3 carbonos aqui, como se fosse a cadeia principal, certo? Vai ser nossa cadeia principal. Depois dela, nós vamos ter 2 carbonos. Vai sobrar quem, ó? Esse CH3 aqui, que vai ser o metil, e esse outro CH3. Então, nessa cadeia vai sobrar 2 metis. Mas percebam que ele está ligado em lugares diferentes. Um metil aqui, ó, está ligado ao N da cadeia, ao nitrogênio, e o outro está ligado ao carbono 2 da cadeia principal, que é a mais longa, certo? Então, a gente começa com esse N-metil, ó. O metil, o CH2, ou esses dois carbonos também vai ser radical, gente. Desculpa, tá? Cadeia principal só posso ter uma, e é sempre a mais longa. Então, essa com 3 carbonos é a nossa cadeia principal. O restante, tudo vai ser radical. Metil, metil, etil, certo? Então, vamos começar aqui, ó. O etil, tem um etil ligado ao N, ao nitrogênio, por isso que fica N-etil, tá? Então, aqui seguindo ordem alfabética, ó. Aí, o metil tem 2, um ligado ao N e outro ligado à cadeia principal, por isso que é 2,N. Para explicar que um metil está no carbono 2 da cadeia principal e o outro está ligado ao N. Como são 2, eu tenho que botar o prefixo di. Então, dimetil. Aí, vamos para a cadeia principal. 3 carbonos, propan, ligação simples, finaliza com amina. Então, propanamina. Nome completo, N-etil, 2,N de metil, propanamina. E assim, você dá nome às aminas secundárias ou terciárias. Vamos agora para o grupo das amidas. Lembrem-se, percebam que a gente só trocou o N pelo D, né? Era amina antes, agora é amida. Então, a amida vai ser todo composto que possui o nitrogênio ligado diretamente a um grupo carbonila. Grupo carbonila, a gente já conhece, ó, é aquele, ó, que faz o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, ó. Então, tá aqui o grupo carbonila, tá aqui o N, ó. Então, esse composto vai ser amida. Novamente aqui, ó, grupo carbonila e o N. Opa. Então, composto amida. Grupo carbonila com ligado ao N, composto amida. Perceba que lá na amina é só o carbono ligado ao N, não tem o grupo carbonila, né? Então, a diferença vai ser essa. Então, a amida não substituída é aquele que o nitrogênio vai estar com seus 2 carbonos. Ó. O nitrogênio vai estar com seus 2 hidrogênios, desculpa. A amida monossubstituída é aquela que o N vai estar ligado a apenas um hidrogênio e algum radical, né? Algum substituinte aí do. E a amina dissubstituída é aquela que não tem hidrogênio, ó. Os 2 hidrogênios foram substituídos, tá? Mas só para vocês entenderem quando é que ela é substituída ou não, tá certo? Nomenclatura das amidas, ó, bem simples também, ó. Prefixo, infixo e finaliza com o nome amida. Caso a amida seja substituída, a cadeia mais longa é considerada a principal e o nome segue a regra acima. As demais cadeias são consideradas substituintes e segue o esquema prefixo mais il antecedido da letra N, que vai indicar que o substituinte está ligado ao nitrogênio. Substituintes da cadeia principal são indicados por números. Basicamente a mesma regrinha lá das amidas, tá? Não tem muito segredo. Então, nomenclatura das amidas, né? Exemplozinho aqui, já nos exemplos, ó. Eu só tenho 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2? Et. Simples ligação, etan, finaliza com amida. Simples, etan, amida. Não tem substituintes, né? Uma cadeia mais complexa, ó. Tá aqui o nosso N,
E ligada a ela, ó, tá aqui, vai ser a nossa cadeia principal, ó. Então, vai sobrar esse CH3 aqui, ó, verdinho como metil, como radical. E esse outro CH3 que tá roxinho também como radical, certo? Diferença que o verde, o CH3 verde, tá ligado ao N, e esse CH3 roxinho está ligado ao carbono número 3 da cadeia. Porque o 1 sempre vai começar aqui próximo ao N, ó, que é próximo ao grupo que é carbonilo, ó, carbono 1, 2, 3, certo? Então, comecemos com os radicais, ó. N-metil, para dizer que eu tenho um metil ligado ao nitrogênio. O outro é 3-metil, né? Tá no carbono número 3. E aí o resto é cadeia principal, ó. 4 carbonos, ligação simples. Butan, terminando com amida, butanamida. Simples, né? Olha uma bem mais complexa. Cadeia principal, ó, com quantos carbonos? 5, certo? Será? Se eu começar aqui de baixo, ó, a cadeia principal seria com quantos carbonos? Vou apagar essa aqui que eu já fiz no centro. Se for no centro, eu vou... 5 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá correto, certo? Cadeia principal aí com 6 carbonos. Vai sobrar quem, ó? Esse metil aqui roxinho, certo? CH3 em cima. Ligado ao carbono o quê? 1, 2, 3, certo? Vai sobrar esse CH2, CH3 aqui embaixo, que é o etil, ligado ao carbono 4. E depois do N, ó, vai sobrar esse CH2, CH3 também, que é etil. E esse CH3 sozinho, que é o nosso metil. Então, eu tenho na cadeia toda 2 metis e 3 etis. Só tenho que explicar onde é que eles estão, tá bom? Então, ligado ao N, ó. Por que que eu boto N, N? Porque são dois compostos, tá ligado a ele. Um é etil e o outro é metil. Seguindo aqui a ordem alfabética, ó. N, etil, metil. Aí vou pro etil e pro metil que tá na cadeia principal. No carbono 3, o metil. E o etil tá no carbono 4. Como eu sigo a ordem alfabética, ó. Então, 4 etil, 3 metil. Aí eu vou para a cadeia principal, que são 6 carbonos. O prefixo é ex. Ligação simples é an. E finalizo com a palavra amida. Então, fica hexanamida, né? Então, uma cadeia bem mais complexa. E aqui, para a gente exercitar um pouco, né, essas 4 funções que a gente acabou de ver. Lê o seguinte estrofe do poeta paraibano Augusto dos Anjos. O oxigênio eficaz do ar atmosférico, o calor e o carbono e o amplo éter valem 3 vezes menos que este Américo Augusto dos Anjos Souza Falcão. O nome de uma importante função química orgânica é citada na estrofe. Indique a alternativa que contém um composto pertencente a essa função. Então, dentro dessa estrofezinha aqui, você pode perceber que a única função citada foi o éter, ó, né? Que é ele composto que vai ter o oxigênio como heteroátomo. Então, ele quer a opção que você procura onde tem um éter. Lembrando que éter é aquele nome onde vai ter, ele faz, como ele tem o oxigênio como heteroátomo, bem no meio do nome de todo éter tem o ox, né? Fica etox, etano, metox, etano, etox, propano, certo? Então, basta você procurar um composto que tem essa nomenclatura. Letra A, propano. Terminou em O, é um hidrocarboneto, né? Então, não é a letra A. Letra B, propanona. Função que termina com una é as cetonas. Então, não é éter. Então, também não é a letra B. Letra C, etanoato dimetila. Quem tem essa separação aí pela preposição di é o éster e não o éter. Tomem cuidado. Letra D, metox etano. Olha aqui, ó. Exatamente o ox
separando os dois nomes, ó, metoxetano, encontrei a nossa alternativa correta, o nosso éter, né? Por que não seria a letra E? Porque termina com propanal. Quem que termina com al é um aldeído, então não seria um éter. Então, gabarito correto aí, alternativa D de dado. Questão 2. A lidocaína, um anestésico local amplamente empregado em odontologia, tem a seguinte fórmula estrutural. Então, temos aqui a fórmula estrutural da lidocaína. Circula e informa quais funções nitrogenadas podemos encontrar nessa estrutura. Ótimo. Funções nitrogenadas, eu vou logo procurando pelos N's, ó, na estrutura. Achei 1, 2. Só tem esses dois N's, certo? Este primeiro aqui, ó, ele vai estar ligado a 3 carbonos, ó. E nenhum desses carbonos faz uma dupla ligação com o oxigênio. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma amina. Amina do tipo terciária. Por quê? Porque eu substituí os 3 hidrogênios. Então, neste composto, nós vamos ter uma amina. Escrever aqui para deixar registrado. Amina terciária, certo? Tenho que dizer se ela é primária, secundária ou terciária. Vou botar só terc. Vou lembrar que é terciário. Ok. Vamos para o segundo N, ó. Esse N aqui, ele vai estar ligado a um carbono que faz uma dupla ligação com o oxigênio, né? Então, tem a carbonil aqui ligada ao N, então, ao invés de ter uma amina, agora nós vamos ter uma amida. Então, pronto, ó, resolvido aqui o X da questão. Então, temos 2 nitrogênios na estrutura, um representando uma amina terciária, amina, e o outro representando uma amida, né? Resolvido aí a nossa questão, tá? E por aqui nós finalizamos o vídeo de hoje. Bons estudos para todos e tchau, tchau, e até a próxima.